Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. As exportações são um dos principais motores da economia portuguesa e por isso é sempre importante voltarmos ao tema. Esta sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística revelou os números finais de 2023 do comércio externo do país. Em dezembro do ano passado, as exportações de bens aumentaram 0,3% e as importações diminuíram 5,9%. Isto quando comparamos com os números do mesmo período do ano anterior. A ajudar neste aumento de exportações estiveram as vendas de medicamentos, segundo o INE. Por outro lado, fizeram diminuir as importações, os combustíveis e lubrificantes, com quedas de 2 dígitos, tanto em volume como em valores. Numa altura de enorme incerteza geopolítica e depois de um ano em que as exportações baixaram significativamente, os últimos meses trouxeram alguma esperança. Se olharmos para o gráfico do INE, vemos que a linha das importações e exportações foi descendo no final de 2022, continuou a descer, ainda que com um pico em março, no início de 2023, e a partir de abril chegaram a terreno negativo e por lá ficaram. Mas em dezembro as exportações voltaram a ter sinal positivo. Mas é incerto o comportamento futuro do comércio internacional devido às guerras, à evolução das taxas de juros e a ameaças ao transporte marítimo, como a que está associada aos piratas no Mar Vermelho. Desde dia 19 de fevereiro, quando começaram os ataques piratas, até ao final de janeiro deste ano, o preço médio dos contentores disparou de 1.469 para 3.964 dólares. Foi um aumento de 170%. As manifestações dos agricultores, que têm sido vistas um pouco por toda a Europa, são mais um fator que ameaçam o desempenho das exportações. Os bloqueios de estrada têm estado a afetar as exportações portuguesas de produtos frescos. Estes produtos frescos, como a maçã, pera ou a couve, resultam em 40 milhões de euros por semana, dinheiro que está agora em causa, o que tem preocupado os produtores, apesar de estarem solidários com os agricultores. Resta-nos esperar pelos dados do início deste ano para sabermos se iremos ou não fugir do terreno negativo das importações e se a recuperação das exportações continuará. E é este o último episódio curto da semana, mas amanhã pode ouvir o episódio longo do Economia Dia a Dia, como habitual, uma conversa com a jornalista Elizabeth Miranda. Até lá, convido a ouvir o podcast A Próxima Vaga, de Francisco Pinto Balsemão, sobre indústria e inteligência artificial. O que vão fazer os trabalhadores humanos em ambientes de trabalho cada vez mais automatizados. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@express.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.